Paz do Senhor, meus caros. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importa a mídia, não importa o horário que você nos assiste. O importante é salientar que você é um arauto de Deus, um arauto do Senhor, que investe num dos ministérios mais promissores da seara de Jesus, que é o ministério do ensino. Estamos juntos, eu, você, a Assembleia de Deus de Criciúma, o ADC Educacional, o Departamento de Escola Bíblica Dominical, todos nós imbuídos de um único pensamento: proclamar o santo, digno, positivo e definitivo Evangelho de Deus. Em sendo assim, vamos direto ao que interessa na aula de hoje, falar, já estamos adentrando ao final do terceiro trimestre, adentrando ao início do quarto trimestre, e, por consequência, nos aproximando do final do ano. Quiçá, até lá, o arrebatamento já venha para que eu e você possamos juntos ser assuntos aos céus. Em não sendo assim, que nós possamos continuar em nossa missão relevante de levar avante a palavra de Deus. Estamos trabalhando juntamente com você a sala de juvenis, com idade etária prevista para 15 a 17 anos de idade. Essa faixa etária onde o assédio mundano é muito intenso. E cabe a mim, você e a Assembleia de Deus de Criciúma contribuir de forma significativa para que o jovem consiga elementos, subsídios, armas de defesa e de ataque para combater tão nefasto envolvimento do mundo com as questões da fé em Deus. Conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. Aqui, amado, você já pode entrar falando da tua lição, uma questão muito interessante que o autor, nesse trimestre, falou bastante, a questão da mídia. Ora, a mídia hoje, a gente sabe que a comunicação, ela vai muito rápido, você dá um clique, a informação já chegou, você não tem nem tempo de dar o segundo clique para cancelar essa informação. No entanto, lembre aos seus jovens que essa questão da comunicação ser usada tanto positiva quanto negativamente, ela sempre existiu. Nós estamos estudando aqui o top da comunicação da época, que eram as cartas, as epístolas. No caso, estamos estudando as epístolas gerais, que são aquelas epístolas que tinham um objetivo de atingir públicos não identificados, como ao contrário das epístolas paulinas. Então, você veja que a comunicação sempre foi usada, e sempre o homem usa as coisas para o bem e para o mal, infelizmente. Então, a comunicação, na época, eram as cartas, e as cartas eram tão importantes que ela encerrava guerra, que ela iniciava guerra, que ela rompia relações, que ela começava relações, tal qual hoje, com a mídia que nós chamamos de internet. A diferença, no entanto, é que é muito, muito, muito mais rápido e muito mais intenso as consequências da mídia chamada de internet. No entanto, o homem sempre teve que se comunicar. Lá atrás, com a escrita cuneiforme, quando era escrita em tábuas de barro, depois com a invenção, com a descoberta do papiro, não invenção, o papiro é uma planta, Então, quando descobriram que o papiro podia ser guardar escritas em cima, com o desenvolvimento da escrita, do alfabeto, e foi desenvolvendo essa capacidade do homem se comunicar através de situações que tinham disponível na época. Então, as epístolas nada mais é do que essa comunicação hoje. E que nós possamos saber, tal qual estamos hoje, utilizando as cartas de Paulo, saber da mídia, tirar da mídia e deixar mensagens positivas, que isso é uma das perguntas que o autor faz na lição de hoje. Então, a mídia pode sim, deve sim, tem sim que ser usada de uma forma adequada para levar avante a palavra de Deus. Você vê que nós já estamos trabalhando com o conceito e com o conteúdo da lição a partir do nosso título. É muito comum nós não falarmos do título. O título é a síntese de todo o trimestre. E qual é o fundamento, então, da nossa fé cristã? É o amor de Cristo, é o temor a Deus. Desculpa.
Seguindo em frente, agora sim, vamos fazer um breve comentário também sobre o título da lição de hoje, Cuidado com o ego e suas ambições. A lição de número 12 está prevista para ser exibida no dia 17 de setembro desse ano de 2023. Cuidado com o ego, cuidado com aquilo que você pensa, com a essência, porque o que é o ego? O ego é o centro das emoções, é o centro do pensamento, é o centro da inteligência humana. Então, o ego, na verdade, é o teu eu, que às vezes nem você mesmo conhece a si mesmo. E muitas vezes, nós, hoje na teologia, hoje na filosofia, em qualquer hoje segmento que debate o pensamento, se fala do egocentrismo. E aqui você já pode falar claramente e explicar para o teu jovem que o egocentrismo é aquele movimento onde o indivíduo, o eu, o Reinaldo, passa a ser o centro de tudo. Então, quando eu começo a achar que eu sou o mais importante, a última bolacha do pacote, eu estou sendo egocentrista, porque eu estou sendo uma pessoa que superestima os meus talentos. No entanto, abro um parêntese para explicar já de cara, que é um tema que o autor não vai usar na lição, mas você deve usar para que ele confronte lá na frente outras ideias quando aparecerem. Explique para ele a diferença entre antropocentrismo e egocentrismo. Como já falei, o egocentrismo é o eu como centro das atenções. E o antropocentrismo é o homem enquanto espécie, enquanto humanidade. Então, o antropocentrismo é a humanidade como centro de tudo. Isso foram movimentos que aconteceram lá para trás e que tiveram grandes impactos negativos no relacionamento do homem com Deus. Porque quando você bota o egocentrismo e o antropocentrismo, o eu e a humanidade como centro de tudo, você passa a dar menos importância a Deus. E daí o perigo de você colocar o homem como centro de tudo. O centro de tudo para nós cristãos é Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. Então temos que ter cuidado com isso. Por isso que a lição hoje ela é bem recebida e ela é muito bem sugerida pelo nosso autor, porque é um tema extremamente atual. Quando você é egocêntrico, você de cara já desobedece um dos principais mandamentos de Deus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu sou egocentrista, eu sou narcisista, eu gosto apenas de mim. Seguindo em frente, agora sim, vamos naquilo que chamamos leitura bíblica em casa, aquela leiturinha que você, que normalmente não lemos, e que o autor se quebra, se esforça, pesquisa para inserir dentro do contexto da sua lição essas sugestões que normalmente nós não buscamos nenhuma leitura nesse aspecto. Então, vou ler para que nós possamos, junto eu e você, trabalhar na sala e despertar no nosso aluno o interesse de ler também esses versículos. Para quê? Para que ele entenda melhor a lição e, principalmente, para que ele se acostume a manusear a Bíblia, que ele saia da internet, que ele saia do tablet e que ele vá ver o bom e velho papiro. Terça-feira, sugere o nosso autor, Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Pense não apenas em si. Olha só, já é um aviso para que você não seja egocêntrico. Não pense apenas em si. Pense no próximo. Ame ao próximo. Mandamento direto de Deus. Quando você pensa apenas em si, você, em ato contínuo, já está desobedecendo. Porque Deus manda você amar ao próximo como a si mesmo. Provérbios capítulo 18, versículo 1, é o versículo sugerido para a terça-feira. Não é sábio buscar desejos egoístas. E aqui, amado, já abre um parêntese pequeno e explica para o teu jovem o que é sabedoria. A sabedoria, em linguagem muito sucinta, é você, por exemplo, no mundo secular, o que é o sábio? A pessoa quer dizer que é aquele que fala bonito, aquele que conhece muita coisa. Não. O sábio é você conhecer e usar o teu conhecimento em benefício do teu grupo social. É pôr em prática aquilo que você conhece. Isso é ser sábio. E o princípio da sabedoria para os cristãos é o temor a Deus. Por quê? Porque você conhece a Deus, conhece a justiça dele e sabe que ele espera de ti o quê? Obediência. Então, a sabedoria cristã é tão somente obedecer aos ditames que estão colocados na Bíblia. Então, sabedoria cristã é tão somente imitar a Cristo e obedecer a Cristo. Dá essa definição para que ele se perceba como sábio ou como tolo. O sábio vai obedecer e o tolo vai desobedecer. Terça-feira, Tiago, capítulo 3, versículo 16. Onde há ambição egoísta,
há perturbação. Onde há o egocentrismo, onde o eu está acima do coletivo, é claro que vai haver incômodo, porque eu vou buscar sempre o meu benefício próprio, esquecendo do meu grupo, esquecendo da minha igreja, esquecendo da minha família. Então, que nós possamos, de novo, dar ênfase no amor cristão, no amor altruísta. Tiago 4, capítulo 1 ao 3, o egoísta pede e não recebe. E aqui abre um pequeno parênteses, o nosso autor está certo, mas você pedir não significa que você é egoísta. Você tem que pedir, aí não pede só para si, pede para o teu grupo, pede para a humanidade, pede para o planeta. Porque o egoísta pede apenas para si, e por isso que ele não recebe. Mas se você pede para si e para os outros, você receberá, pois aí você não estará sendo egoísta. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 4, afaste-se de quem ama a si mesmo. Por quê? Porque quem ama a si mesmo normalmente é soberbo. Quem ama a si mesmo normalmente é pessoa rabugenta, é uma pessoa que está com seu eu acima de tudo. Isso realmente causa desconforto e afasta aquele que ama a si mesmo de Deus. Por isso você não deve se aproximar dele, a não ser para ensiná-lo sobre o imenso e único amor cristão. Hebreus capítulo 13, versículo 16, Deus agrada-se do compassivo. Define para o teu jovem o que é o compassivo. Compassivo é aquele que interage, é aquele que é obediente, é aquele que tem compaixão, e compaixão é sentir o sofrimento do próximo. Então, compassivo, resume basicamente, é aquele que tem compaixão. Ensine para o teu jovem, porque é muito comum nós lermos palavras que não são usuais no nosso dia a dia e passamos por elas sem compreender. É fundamental compreender o que é ser compassivo para que você se torne compassivo. Então, que você desenvolva no teu coração a capacidade de ter compaixão pelo próximo, tal qual Cristo teve por mim e por você. Seguindo em frente, vamos aos nossos objetivos específicos, que é um objetivo para você, professor, não é um objetivo que tenha que ser compartilhado com a turma. Explicar o contexto da epístola, né? Conhecer as características de um cristão fiel e obediente e enfatizar a luta contra a rebeldia e sentimento egoísta. Você veja que nesses 3 objetivos expostos pelo nosso autor, nós já comentamos sobre ele já na nossa introdutória, quando falávamos sobre a leitura bíblica em casa. Então veja a importância de você falar e comentar sobre os versículos sugeridos. Todos esses 3 assuntos, todos esses 3 objetivos já foram comentados na lição de hoje. O texto bíblico vai nos dizer assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua vontade, como tu andas na verdade. 3 João capítulo 3, aqui o apóstolo está falando, Paulo está falando para Caio, né, que era um discípulo, um presbítero, e você veja que não foi o presbítero Caio que foi falar de si, ele não testemunhou sobre si. O Paulo está falando que outras pessoas falaram de Caio. E é importante você pôr na tua cabeça, meu caro jovem, que o fundamental é que você seja exemplo positivo para os outros, para que os outros falem que você é um homem de Deus. E aí sim você saberá que está caminhando em direção a agradar a Deus, que é muito comum nós vermos as pessoas dando testemunho de si próprio. Olha como eu sou um homem de Deus. Não, não, não. As pessoas têm que testemunhar de você. E isso deixou o apóstolo contente porque o seu discípulo estava sendo valorizado, as pessoas estavam testemunhando o comportamento reto e justo de Caio. É isso que você tem que fazer, meu caro jovem. Ser exemplo que as pessoas digam que você é um homem de Deus. Tal qual Eliseu, né? O Eliseu não disse, olha, eu vou passando aqui um homem de Deus. Aquela mulher testemunhou para ele e falou para o marido, vai ali um homem de Deus. Esse é o testemunho que tem que ser dado pelos outros. Você não tem que falar da tua honestidade, os outros têm que falar. Você não tem que falar que você é o homem de Deus, os outros têm que dizer. Você tem que sim mostrar que é honesto, você tem que sim que mostrar com tuas ações que é um homem de Deus. Seguindo em frente, vamos à leitura bíblica em classe, outro temazinho que comumente nós desprezamos e não comentamos, encontra-se em 3 João capítulo 5, versículo 11. Eu destaquei apenas 2 versículos aqui sugeridos pelo nosso autor. Versículo 5 que diz, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes
para com os irmãos e para com os estranhos. Olha que coisa interessante. Ele está sugerindo, dizendo que nós devemos ter um proceder único e exclusivo para todos, embasado na justiça, embasado na igualdade. E o versículo 11 diz assim: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Olha que coisa mais fundamental para você falar com o teu jovem. O fato de você obedecer. Nós estamos falando claramente da obediência. Porque quando você obedece, ato contínuo, você está se afastando do egocentrismo. Porque você está obedecendo a alguém que está em cima de ti. E esse alguém é Deus. E esse alguém manda você compartilhar o seu amor. Manda você amar ao próximo. Então, quem faz o bem, sabemos sim que agrada a Deus. Quem faz o mal, sabemos sim que agrada ao diabo. Agora sim, amados, nós estamos entrando na lição propriamente dita, e eu gosto de dar ênfase que tudo que nós já discutimos, ela faz parte de uma imensa introdutória. Você não necessariamente tem que ler essa introdutória do nosso autor, apesar de ele ser muito feliz quando ele fala. Ó, ele dá uma definição de ego e diz ali: possuímos, enquanto seres humanos e pecadores, a tendência sempre a buscar a satisfação do próprio ego. Eu fico só até aqui na introdução do nosso autor, até mesmo porque já falamos sobre esse tema. Então, nós temos sim essa tendência pecaminosa de buscar nos colocarmos acima dos outros. Isso já é ruim, mas essa busca pela satisfação particular e pessoal nos leva a algo muito mais sério. Já é sério você se colocar acima dos outros e não amar ao próximo. Mas isso te leva a uma situação mais desconfortável ainda. Porque quando você busca muito o teu eu, você coloca o teu eu no mesmo patamar, ou às vezes no patamar acima do que deveria estar Cristo. Aí eu começo a buscar as relações, buscar os objetivos para satisfazer a minha relação pessoal, o meu eu com o meu id, ou o meu eu comigo mesmo, vamos dizer dessa forma. E, no entanto, tu deve buscar a relação entre o teu eu com Deus, entre o reinado de Deus, e, para tanto, eu tenho que agradar a Deus e não a mim. Então, vamos deixar bem claro que essa lição de hoje ela é muito importante no sentido que vai nos mostrar o perigo da autovalorização exagerada. Você tem que sim que ter uma autoestima elevada, mas essa autoestima elevada ela não pode nunca chegar nem perto de interferir no teu relacionamento com Deus e, por consequência, com a própria humanidade, com os próprios homens, com as próprias pessoas que convivem contigo. Goste de você, mas goste também dos outros. Essa é a mensagem. Vamos seguindo em frente agora para falar já no primeiro tópico da nossa lição, que dá o título de Introdução à Epístola. Ele fala claramente que essa epístola foi escrita por João, mais ou menos nos anos 90 depois de Cristo, e o propósito da lição, como diz aqui o nosso autor, não preciso ler, que você vai ler em casa. O propósito dela, ela elogia ao Caio e ela também adverte ao próprio Caio. O elogio por quê? E aqui eu abro um parênteses, o crente às vezes não quer ser elogiado. É fundamental você entender que o elogio tem que servir de motivação para que você continue trabalhando certo. Porque se você não tiver capacidade de ouvir um elogio, certamente você não terá capacidade de ouvir uma crítica. Ouve o elogio e mantenha-se no caminho. Ouve a crítica e corrige o caminho. Simples assim. Então você veja que o autor, ele elogia o presbítero porque ele tinha um comportamento adequado. E, no entanto, ele adverte esse mesmo presbítero no sentido de que ele se mantenha cuidadoso, porque naquele momento, naquele instante, havia muito ensino equivocado e herético. Os falsos profetas, tal qual no dia de hoje, atuavam de uma forma intensa. E você pode puxar para o dia de hoje. Quantos hinos heréticos estão sendo cantados dentro das igrejas? Quantas pregações equivocadas estão sendo ministradas dentro da igreja? Então, para que eu consiga confrontar isso, eu tenho que me revestir do Espírito Santo e buscar o conhecimento através do ensino da palavra, que é o que nós fazemos aqui nesse estudo de escola bíblica dominical. O segundo tópico, o cristão verdadeiro, ele é fiel em tudo. Vamos usar os dois tópicos juntos, tá? Ele é fiel em tudo
e ama indistintamente. Por que fiel em tudo? Porque você, quando é fiel a Deus, você estará sendo fiel a tudo que você precisa fazer para você se manter forte na tua relação com Deus. Olha, aqui no João, eu falei Paulo lá atrás, desculpa, é João. João elogia o presbítero, ok? E incentiva que ele se mantenha fiel. Por quê? Não adianta a gente vê pregações dizendo que o importante não é o início da carreira, nem o meio, é o final. Eu já digo diferente. O importante é o início, o meio e o final. O grande final realmente vai ser o mais importante. Mas o meio da tua carreira, com certeza, é fundamental você se manter fiel. Por quê? Porque você evita a se afastar e não ter tempo de voltar para Cristo. Então, que nós possamos nos manter fiel, seguindo de forma retilínea, definitiva, vigorosa e rigorosa, o que é o caminho que nos leva à salvação. E esse caminho, amigo, passa tão somente pela obediência. E ele fala, amar indistintamente, que nós temos que amar ao nosso próprio como a si mesmo. Nós não temos que amar-nos de uma forma tão intensa. Temos que ter uma autoestima elevada, né? Mas esse amor ao próximo, ele serve para glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? É honrar a Deus. Porque quando Deus manda que eu ame ao próximo, e eu obedeço, eu estou honrando a Deus, porque a minha obediência traduz honra. Quando eu obedeço os estatutos da minha igreja, eu estou honrando a minha igreja. Quando eu obedeço ao meu pai terreno, estou honrando a meu pai. Quando eu obedeço a Cristo Jesus, eu estou honrando ao meu Pai celestial. É simples. Então, o ato de obedecer, o ato de amar ao próximo, o ato de amar a si mesmo como ao próximo, ou seja, igualitariamente, sem distinção, é uma forma de honrar e glorificar a Deus. Quando eu amo apenas a mim mesmo e me coloco acima de tudo, por exemplo, tem um cargo disponível na igreja e eu fico desesperado querendo aquele cargo, passo por cima dos outros, destruo reputações, crio contendas para que atinja meus objetivos, certamente eu não estou amando ao próximo como a mim mesmo, eu estou amando apenas a mim mesmo de uma forma equivocada, porque se eu amo a mim mesmo em detrimento de amar a Deus, certamente esse amor que eu sinto por mim é equivocado, não é um amor verdadeiro, né? Seguindo o último tópico, oposição, desculpa, esse aqui tem 4 tópicos a lição de hoje, né? Oposição à obra de Deus. Aqui a gente vê claramente, quando o nosso autor fala sobre o Diótrefes, que ele estava ali sofrendo por quê? Porque ele tinha inveja, porque ele servia a Deus sem conhecer a Deus. Porque quem conhece a Deus ama. Amado, quantas pessoas... E aí você tem que olhar não só para o teu lado, mas olha para você mesmo. Você ama a Deus de coração, verdadeiramente? O teu amor é altruísta? O que é um amor altruísta? É um amor que não visa interesse próprio. É um amor que não visa recompensa. Você ama a Deus dessa forma? De uma forma altruísta? Você tem necessidade de poder, você desejar o poder, você desejar um cargo relevante na igreja, é lícito, mas você ter sede, ser sedento por isso, colocar esse teu desejo, esse teu objetivo acima do próprio amor que você tem para com Deus, é totalmente destrutivo. Então vamos ter que ter cuidado para aquilo que você deseja na obra, não é da obra. Para aquilo que você deseja na obra de Deus. Eu desejo servir, eu tenho um desejo profundo de estar atuando na seara de Cristo, mas esse meu desejo não pode se sobrepor à minha dependência de Deus, não pode se sobrepor ao amor que eu tenho para com os outros. Isso acontece muito também nas empresas onde o jovem vai trabalhar. É muito comum quando a pessoa quer um cargo, querer passar por cima de tudo. Deixa as coisas acontecer. Deixa que Deus trabalha, deixa que Deus leva e deixa que Deus transforme. Para tanto, você precisa respeitar o teu líder, para tanto, você precisa respeitar os estatutos da tua igreja, da tua empresa, para tanto você precisa respeitar as regras do bom relacionamento e do bom convívio entre pessoas. O 4º e o último tópico vai falar conselhos e conceitos. Ele te aconselha basicamente a não seguir o mal, veja que nós lemos esse versículo lá atrás, ele te aconselha claramente a fazer o bem.
Então, esse quarto e último versículo, ou versículo não, tópico, nós já discutimos também naquela lição que é para ler em casa. Então, você já veja a importância de fazer os comentários sobre aqueles temas. Por quê? Ele te dá essa panorâmica bem generosa de tudo que nós discutimos na lição. Veja que ficou muito mais fácil, meu caro professor, você falar da lição depois de ler aqueles versículos. Por quê? Porque eles estão todos inseridos dentro do contexto e do propósito do autor para a mensagem da lição de hoje. Dito isso, vamos agora sim ao nosso final, à nossa grande conclusão, onde eu subtraio da conclusão do autor o seguinte ponto: qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ele fala como conclusão basicamente a mensagem de que nós devemos ser pessoas com um amor extremamente altruísta, que nós deixemos o egocentrismo de lado, que nós deixemos o nosso eu, não no sentido de abandoná-lo e deixá-lo para trás, mas que nós possamos compartilhar o amor que eu tenho por mim mesmo com o amor que eu tenho que ter pelo próximo. Porque, sendo assim, eu estarei sendo alguém que estará obedecendo a mensagem principal de Deus, que é: ama a ti mesmo como ama ao próximo, ou seja, ama ao próximo como ama a ti mesmo. E, sendo assim, você vai seguir e vai progredir dentro de um bom relacionamento ministerial com Deus. Dito isso, me despeço, desejando a você uma belíssima aula e que você possa estar sempre presente e compartilhar conhecimento cristão com os teus alunos. Forte abraço e a paz do Senhor.